Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 12, Providência. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ensine a confiar em teu cuidado. Ensine a ela a descansar em teus braços de amor. Eu oro em nome de Jesus, amém. A oração para uma provisão recebida diz muito sobre nós, de acordo com o Dr. Ralph Wilson. Em outro artigo intitulado Não Peça pela Bênção, Ofereça Uma, ele observa: como foi então que nós, cristãos, passamos a abençoar a comida no lugar de abençoarmos Deus? Tradição, hábito, um pouco de confusão pode ter advindo da tradução da passagem que acabo de citar. Na versão da Bíblia do Rei Jaime, lê-se em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Almeida Revisada. Observem o pequenino pronome, o, acrescentando após a palavra abençoando. A palavra o não faz parte do texto grego e é por isso que está grifada na edição da Bíblia do Rei Jaime. Mas abençoe-o significa algo bem diferente de abençoe a Deus. Esse acréscimo de uma palavrinha pode ter corrompido a forma como oramos antes das refeições, para um modo que não era de modo algum a intenção de Jesus. Eu não sabia disso, mas não é que faz muito sentido? Por que pediríamos a Deus para abençoar a comida quando ela já foi abençoada por sua provisão? É o próprio Deus que abençoamos. Assim, Jesus abençoa a Deus, parte a comida e dá a cada discípulo para que distribua pela multidão. E depois que todos já tinham comido tanto quanto desejavam, os discípulos recolheram tudo o que sobrou em 12 cestas. A palavra grega empregada para cestas é kofinos e significa uma grande cesta para ser carregada. É a mesma palavra usada para as cestas que os soldados romanos usavam para carregar seus equipamentos. Em outras palavras, não havia sobras. Deus sempre dá mais. Pergunto-me quantas vezes os discípulos tiveram de retornar a Jesus para buscar mais, à medida que distribuíam a comida a uma grande multidão. Pense nisso. Havia apenas 12 discípulos e talvez houvesse mais de 10.000 pessoas, então eles voltavam mais e mais vezes para voltarem a encher suas cestas. E cada vez visualizo a mensagem indo mais e mais a fundo. Jesus pode prover mais do que você jamais precisará. Jesus pode prover mais do que você jamais precisará. Jesus pode prover mais do que você jamais precisará. Com cada um desses lembretes, penso nos detalhes dessa história. Jesus não apenas fez o suficiente para todo mundo, mas fez bem mais do que o bastante. Ele não escolheu um grande cozinheiro ou um grande fornecedor de alimentos naquele dia, mas sim um pobre rapaz e seu almoço modesto. Quando algumas pessoas não são reconhecidas ou são mesmo negligenciadas e ignoradas, como as mulheres e crianças daquela colina naquele dia, considerando o fato de que só os homens foram contados, Jesus os usa para seus milagres e provém a eles de qualquer forma. Afinal de contas, Deus fez com que Jesus não olhasse somente para nossas necessidades imediatas, mas também para as nossas necessidades fundamentais, nosso conhecimento de que em Cristo temos nosso lugar, nosso propósito e nosso valor. Cristo então demonstra como podemos lembrar disso. Após a multidão ter sido alimentada e as necessidades imediatas atendidas, ele torna a recuar. Mostra-nos que até o filho precisa de seu pai para repouso, restauração, para a providência, a glória e o abrigo de Deus. E assim Jesus, exausto, vai para as montanhas para ficar a sós com Deus. Os discípulos nesse meio tempo voltam ao barco e se dirigem a Cafarnaum. Estão cansados por tudo o que passaram, maravilhas e provações na estrada do ministério, decepções e medo em relação ao assassinato de seu amigo João Batista. Estresse por serem perseguidos pelas multidões, deslumbramento por mais um milagre de Jesus, exaustão física por conta da distribuição de comida e controle da multidão de 5 a 10.000 pessoas. É claro que nesse estado, durante a noite, uma tempestade irá surgir e que as ondas se encresparão. Mas não é assim que acontece na vida? Você está espremido e apertado pelas demandas, as preocupações e ansiedade sobre como é que tudo vai se resolver, e então, quando vem certo alívio, outra tempestade chega.
Assim o vento está soprando, as ondas arrebentam contra o barco, os discípulos estão tentando se manter juntos, estão remando e remando, dando ao máximo para se manterem à tona, exaustão, fadiga. E então avistam uma figura se aproximando, um homem andando sobre as águas, estão aterrorizados. Seus corações, assim como seu pequeno barco, estão sacolejando e afundando em confusão. Então Jesus se identifica, sou eu, não tenham medo. João capítulo 6, versos de número 20. Com a disposição, seus discípulos o puxam para dentro do barco e João 6, capítulo 21, versículo 21, nos conta que imediatamente eles estão na terra para onde se dirigiam. Jesus não somente tinha os feito atravessar a tempestade, como tinha os levado ao seu destino. Aleluia! Pela manhã, a multidão atônita pelo relato do que ocorreu pela região do banquete divino que foi promovido, procura por Jesus. Porque sabem que só havia um barco e que Jesus não tinha embarcado nele. Quando não conseguem encontrá-lo, entram em seus barcos e velejam para Cafarnaum. Quando encontram Jesus, querem saber como que ele chegou até ali. Mas mais do que isso, querem saber o que devem fazer agora que viram esse impressionante ato de Deus. Seu assombro tem raiz na descrença e eles pedem por mais um sinal. É difícil acreditar que, depois de tudo o que viram, ainda queiram mais um sinal. Será que nós somos diferentes? Dizem que têm direito a um sinal porque não foi assim com Moisés que forneceu maná a seus ancestrais no deserto? Jesus lhes diz: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, do versos 32 ao 33. Na alimentação dos 5.000, o pão miraculoso, mais abundante do que qualquer um poderia comer, é um símbolo do próprio Jesus. A sustentação divina que vem do nada e preenche cada necessidade. E mais ainda, a resposta de Cristo à multidão naquele dia é a sua resposta para nós. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versos 35. Jesus lhes diz e diz a nós: sou tudo do que você precisa. Eu sou tudo do que você precisa. Eu, Jesus, sou tudo o que você precisa, mulher. Jesus não é somente o fornecimento de nosso pão de cada dia. Ele é o nosso pão de cada dia. Uma promessa para todos os tempos. Não há necessidade nossa que Deus não possa ou não esteja disposto a atender. Deus não precisa de nosso dinheiro ou de nosso tempo ou recursos, mas Ele nos convida à divina aventura de ser seu parceiro para ver o que somente Ele pode fazer. Em sua graça, Ele ama obrar por meio de nós. Podemos passar o resto de nossas vidas olhando para o que não temos, ou podemos trazer tudo o que temos e somos para Ele e assistir os milagres acontecerem. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 19. Podemos ver nesse versículo de promessa que trabalhamos de mãos dadas com o céu. Vemos uma necessidade e a atendemos, e o céu vê todas as nossas necessidades e atende a estas. É o que Paulo estava dizendo quando escreveu essa promessa à igreja de Filipos. Estava louvando-os pela forma com que dispuseram de seus recursos para socorrê-lo e expressando sua confiança de que Deus, que conhece suas necessidades, irá mais que atendê-las. Paulo foi rápido em esclarecer, no entanto, que a questão não era tanto o que ele precisava que eles dessem, mas sim que Deus viu o sacrifício e a partilha amorosa deles na maneira do reino de Deus. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Filipenses 4,17. Esta é uma promessa gloriosa. Nós damos como rapaz ao pé da montanha o pouco de que dispomos, e Deus, em sua graça e glória, nos provém ilimitadamente. O milagre ao pé da montanha diz: não se consuma pelo que não tem, apenas traga o que você tem para Jesus, e observe Ele fazer o que somente Ele pode fazer. E meu Deus irá atender a todas as suas necessidades. Jesus diz a todos nós, não importa o que estejamos enfrentando nesse momento: eu sou o suficiente. Jesus é o suficiente. O nosso Deus é Deus conosco e Ele é mais do que suficiente. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus!
Jesus não somente fez os discípulos atravessarem a tempestade depois de tão grande testemunhos eles haviam presenciado, eles testemunharam em terras longínquas, operaram sinais e milagres, voltaram a ter com Jesus, souberam da morte de João Batista, foram para um lugar reservado, lá as multidões o cercaram, tiveram que receber e viver novamente um grande milagre de alimentar toda aquela multidão, muito provavelmente cerca de quase 14 mil pessoas, porque 5 mil homens eram contados, fora mulheres e crianças, viúvas, enfim. E eles ainda, depois de tudo isso, à noite, estão num barco e vem uma tempestade que quer subjugá-los. E então Jesus vem caminhando sobre as águas mais uma vez para dizer: eu sou o suficiente para vocês. E essa é a mensagem de Jesus Cristo para mim e para você. Ele é suficiente. Não importa as circunstâncias que você tenha enfrentado, Jesus é suficiente. Jesus nos basta. Jesus é a nossa única esperança e Ele nos basta. Uau, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça estas palavras se enraizarem como fé no teu coração. Jesus nos basta. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima leitura.